Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Aproveitei a vinda do Xande aqui para a gente fazer esse vídeo. Vamos falar hoje, vamos dar uma desmistificada a respeito dos nossos irmãos intraterrenos. E também vamos dar uma passadinha nos intramarinhos também, porque vou aproveitar o conhecimento do Xande aqui para a gente poder desmistificar, que o pessoal está falando muita besteira, então a gente tem que dizer o que realmente é a realidade. Vamos lá. Os nossos irmãos intraterrestres, eles são extraterrestres, tá? Porque no planeta deles, a vida na superfície do planeta deles ficou insuportável. Então eles criaram uma tecnologia de viver dentro da Terra. Existem verdadeiras cidades intraterrenas. Então eles convivem dentro da Terra. Quando eles vieram para cá, todos eles fazem parte da Confederação também. Estão aqui para nos auxiliar nessa transição planetária. Todos. Então eles, com as bases intraterrenas que eles têm aqui na nossa Terra, eles controlam a temperatura do planeta, o núcleo do planeta, eles controlam o movimento das placas tectônicas, eles nos auxiliam de todas as formas possíveis, inclusive erupções de vulcões, tudo isso é controlado por eles lá embaixo. Porque senão, com tanta energia negativa que o ser humano gera, a nossa psicosfera estava tão carregada, que provavelmente a Terra já teria reagido a essa energia negativa. Então eles estão ali para nos auxiliar, correto? Existem também os seres intramarinhos. Os seres intramarinhos, eles cuidam muito da limpeza das porcarias que a gente joga no oceano, eles cuidam das correntes marítimas, das temperaturas das correntes marítimas, da temperatura do oceano, também estão aqui para nos auxiliar. Tudo isso faz parte de um grande mecanismo que a gente chama de Confederação Galáctica. Todos eles são seres bem mais evoluídos que já têm essa tecnologia de sair do planeta deles e vir até aqui. Nós ainda não temos essa tecnologia de sair da Terra e frequentar outras civilizações, só se formos convidados por eles, obviamente. Mas eles são seres de luz, estão aqui para nos auxiliar. Fala um pouco aí, Xande, conta o que você sabe. Tudo que você deu praticamente é a ponta do iceberg, né? Sim, porque a coisa é o meu conhecimento é bem superficial, mais profunda do que isso. Esses seres realmente, por exemplo, no passado remoto da Terra, quando eu falo no passado, já tem relato que já apareceu com outros contatados que eu tive conversa ao longo dessa minha vida, de situações que chegaram na Terra no tempo dos dinossauros. Sim. E que esses seres estão aí. Tipo, estão aí no subsolo, né? Bem lá para baixo mesmo, onde o ser humano não tem acesso, porque a tecnologia não chega. Bem debaixo da crosta terrestre, lá para as bandas do manto terrestre, alguma coisa assim, que eu não sei. As camadas geológicas da Terra, eu não sei elas de cabeça, mas vocês já entenderam a ideia do que seja. Fica quietinho, ajuda. Então esses seres, eles se estabilizaram no planeta e com o tempo eles passaram a realmente a ajudar dentro da possibilidade deles. Né? Eles não podem intervir, né? Porque tem o livre-arbítrio. Essa é uma questão para que você analise. Mas dentro do que eles possam fazer, eles fazem. Seja seres que vivem no oceano, bases intramarinhas ou então bases subterrâneas, porque tem os dois. Isso não é algo novo, todo mundo já deve ter ouvido falar que existe realmente seres que habitam o interior do planeta, tá? São seres que realmente se estabeleceram aqui há muito e muito tempo, ninguém chegou ontem ou semana passada. Tem relato do tempo dos dinossauros, porque contatados já disseram isso através de hipnose ou coisa parecida, de contatos que já se deram assim, e que, no entanto, eles estão aqui, mas não são daqui. Eles não entram numa nave, não saem para o espaço e voltam. Eles estão estabilizados aqui, mas não quer dizer que pertençam aqui. E é como ele falou, eles auxiliam dentro das possibilidades que eles podem também auxiliar, porque o livre-arbítrio ele interfere bastante. O mar, a poluição marinha que a humanidade provoca. Quem provoca o mar poluído é o ser humano. Os animais não fazem isso, os seres menos ainda. Eles vão preservar. Então, dentro do possível, existe esse auxílio que eles contribuem para nós
mesmo que nós não sabemos de nada. Que a maioria da população para esse assunto dorme, ou então acha que é balela, que isso é uma bobagem, isso não existe. Enfim, eu não vou afirmar que todo ser intraterreno ele ressoa na luz, mas existem seres intraterrenos que estão despertando para a luz. Assim como o ser humano, ao longo do passado tempo, ele também desperta para algo melhor. Isso acontece também com esses irmãos que estão aqui. Eles também estão em evolução. Né? Por exemplo, não, o planeta Terra ele é do ser humano? O ser humano acha que sim, mas existem seres que já chegaram aqui muito antes da humanidade pisar nesse planeta. Já estavam aqui. Mas se recolheram, foram para viver aonde vivem, da forma que vivem, porque realmente chegou um momento que a humanidade se espalhou por toda a crosta terrestre e eles acharam mais prudente se retirar. Mas se retirar não quer dizer sair do planeta, é simplesmente ficar numa condição que não seja visível ao ser humano. Quantas vezes um submarino da Marinha já captou um objeto metálico que ela não conseguiu identificar e que não fazia sentido daquele objeto estar próximo àquele submarino? Tem relato disso na Marinha aos montes. Por quê? A Marinha está realmente captando algo que está ali naquele momento. Agora, fazer uma interação, buscar um contato, isso é uma outra coisa. Porque não é porque é militar que ele vai acreditar, ele só está vendo no radar. Ele estudou aquilo, ele sabe que tem alguma coisa ali que não deveria ter, mas ele está vendo que tem. É diferente de uma pessoa que desce com preparo, com conhecimento, que tem contato, que vai no fundo do oceano e tenha um contato intramarinho. Existem pessoas que têm contato intramarinho, claro, a gente conhece um. Conheceu? Não vou dar nome aqui, eu não sei se pode. Ele já mandou gravado aqui uma entrevista, só que eu não dei o nome. Então pronto, a gente conhece um que realmente ele se tornou mergulhador profissional da Petrobras. Tá? Isso tudo induzido pelos seres espaciais, para você ver o ponto que chegou. E ele realmente foi aprovado, ele mergulha, acho que é em Macaé, onde ele fica mais localizado, e ele mergulha. Quando ele mergulha, é que se dá o contato dele. É sempre? Não. Mas às vezes o contato dele só se dá dessa forma. E aí? Como é que pode? Um irmão desses vale ouro. E ele traz informação que realmente você vê que o cara não está jogando conversa fora. Tem mediunidade desenvolvida, ele trabalha dentro da Umbanda, ele faz um trabalho bom ao próximo, é uma boa pessoa. Assim como ele, existem outras centenas, só que a gente não conhece. A gente conhece um caso, que é o caso específico desse, mas ele não é o único. Então esses seres, eles existem, tanto marinho quanto terreno, de subsolo, existe sim, é uma realidade, onde, por exemplo, tem uma vida intraterrena, não é na superfície, e isso vem sendo muito debatido, é Marte. Sim, já ouvi falar, já falaram isso para mim. Quem está à frente desse caso, eu acho que a melhor pessoa no momento para debater Marte é Marco Antônio Petit. Né? Ele já encontrou monolítico em Marte, ele já encontrou estrutura piramidal em Marte. Ele é um cara que está estudando Marte assim a fundo. A NASA tem descobertas em Marte que ela não fala, ela não vai contar de público, o que ela solta é muito pouco, perto de tanto que ela poderia soltar e contar e não faz. Eu sei disso porque eu tive a sorte de conhecer uma pessoa que transita no nosso meio ufológico. Pois é, eu sei que está pensando nele. Gente boa demais, ele é um doce de ser humano. E ele é funcionário da NASA. O cara falando inglês, tu acha que ele é americano e que ele sabe falar português, porque ele aprendeu. Ao contrário. E quando ele vem de lá, de Houston, para cá, para Botafogo, onde acontecem as palestras da ufologia, o cara dá cada imagem que tu vai ficar louco. O cara, isso aqui eu peguei na encolha, não podia mostrar, mas tá aqui, a gente está vendo, ele dá assim, e a NASA não diz. Mas a gente tem essa sorte de conhecer pessoas privilegiadas que estão envolvidos com essas situações que envolvem o tema extraplanetário. Porque isso já foi falado em outras lives, até aqui no Comando Lorean,
que na grande maioria esses seres, eles são seres do bem. Eles não querem o nosso mal. A porcentagem negativa é baixíssima. Ó, amém, que seja assim, certo? Não são espécies predatórias, espécies Os que tinham já foram mandados embora. A nível de destruição. Não, são seres de boa, que têm mais conhecimento que nós, que têm mais iluminação que nós e que nos olham como iguais, mesmo eles tendo tudo que ainda a gente está buscando. Mas eles têm consciência de que nós, um dia, seremos realmente numa frequência espiritual, mental, vibracional, igual. Eles sabem, isso é grandioso. Então, tanto o ser que está fora desse planeta, como que está no subsolo desse planeta, são seres que realmente, na grande maioria, eu não vou generalizar, buscam o auxílio ao próximo. É assim. Isso você já ouviu relato de ser intraterreno na Antártida, falei errado, na Antártida, aqui no Brasil, na Chapada Diamantina, e por aí vai. Então, relato disso tem. É só no Brasil? Não, é mundo. É mundo. Tem. Agora, você ter a sorte de você ter um contato desses, ou que você tenha um contato extraplanetário, pô, parabéns para quem tem. É incrível, mas, gente, é assim. Uma pergunta que me fazem muito: pé grande é um ser intraterreno? Difícil afirmar, né? Porque também a gente tem que tomar cuidado com a cultura local, porque você vai cair numa coisa chamada folclore. Folclore. Por exemplo, mula sem cabeça. Folclore. Mas por que a mula sem cabeça ficou popular na região norte do Brasil? Por que falar de mula sem cabeça, todo mundo no Amazonas, no Pará, já ouviu alguma história? Alguma coisa verdadeira ali por trás tem. Isso vale para o pé grande, né? Isso vale para Saci Pererê. Isso vale para aquilo que a gente coloca a nível de folclore. Existe alguma história realmente verídica, a história do Boto Rosa, e por aí vai. Tem alguma coisa de concreto nessas histórias? Para mim tem. Só que com o passar do tempo, né? Mas com o passar do tempo, é tanto tempo, que aí geração após geração, cada um ouve um troço, fala de outro. Isso. Quem conta um conto, aumenta um ponto. É isso, é tipo isso. Mas não quer dizer que não exista. O pé grande tem a ver com ser intraterreno? Sim e não. É folclórico. Agora, até que ponto é folclore ou é ciência? O que realmente tem de concreto de um ser que viva no subsolo e seja visto na superfície? Quem vê esse ser na superfície vai falar que é um ser que vive no subsolo? Vai dizer que é o pé grande, vai dizer que é a mula sem cabeça e por aí vai. Essa lenda do pé grande, ela começou, já te digo, eu não me lembro o nome dele, era Chico alguma coisa, era um senhor na década de 70, no Mato Grosso do Sul, no meio lá da mata. E ele teve um contato com um ser que era humanoide, todo peludo, lembrava mais o Chewbacca da Guerra das Estrelas, só que ele tinha ali em torno de 1,90 m e era muito, muito forte. Não era muito alto, mas era muito, muito forte. E esse ser, ele acendia uma luz no frontal, como se o chácara frontal dele tivesse aceso. Tinha uma luminescência na testa. E ele sentiu uma energia tão agradável, ele se sentiu bem acolhido, e aquele ser tinha um cheiro, como se fosse um perfume muito bom, e o ser disse para ele que ele era um ser intraterreno. Foi ali que começou mais ou menos essa história de pé grande e ser intraterreno. Pode ser, pode, a gente não tem como confirmar, tá? Mas essa história é uma história, eu vou levantar essa história e fazer um vídeo, muito bonita essa história. Mas também é sobre o que eu acabei de falar, é uma história antiga que alguém contou num grupo local. Isso. Como que o grupo local reagiu? Como que a pessoa que ouviu repassou a história? E é aí que começa a espalhar. Porque você espalhar uma história hoje em dia,
é um pouco diferente. Você tem tecnologia. Por exemplo, eu posso passar um WhatsApp agora para quem está no Japão. Eu tiro uma foto aqui atrás tem uma mata, atrás da gente aqui. Eu tiro uma foto aqui na mata de algo que não pertence a esse mundo. Vamos imaginar que eu tenho essa sorte de captar algo que não seja daqui. Eu mando para quem está no Japão. Eu mandei para quem está no Japão. Eu não mandei para o meu vizinho que mora a 2 ruas depois daqui. Hoje em dia está diferente. Então, se eu estou mandando um relato para alguém, é o meu áudio que eu estou enviando para alguém. Essa pessoa, ela pode reproduzir o meu áudio e mandar para outro escutar, mas ela está mandando aquilo que eu disse. No passado, eu conto uma história para ele vai contar igualzinho, detalhado. Não, aí começa a se misturar. Entende? Fantasiado. Então, hoje em dia, se acontecer algo, e acontece, tanto na ufologia como na espiritualidade, a forma que quem viu conta é muito mais fácil de chegar em outro, porque aquele áudio está registrado e você compartilha. Mas no passado não era assim, era o boca a boca. E no boca a boca tem quem não acredite. Tem outro que fala, isso é o demônio. Pronto. Já meteram um demônio no meio. Não é nada a ver com isso, mas alguém, por causa daquela crença limitante daquele fulano, interpretou que fosse aquilo que não é. Então, histórias antigas tem que ser muito bem pesquisada para a gente não falar bobagem. Mas agora, que todas elas, para mim, tem fundo de verdade, tem. Tem. Como você falou de Chapada Diamantina, tem um local lá que tem muita visualização de sondas e naves entrando dentro da Terra. Tem vários relatos de pessoas da região que se encontraram com seres que diziam que viviam lá naquele local. Tem alguns locais que você anda, eu estive lá, você está andando e de repente vem, parece que é uma energia assim te empurrando para trás, tipo, não vá até lá. Né? Tem muito mistério ali na Chapada locais de contato ufológico no Brasil, tem diversos. Chapada Diamantina é um exemplo. Veadeiros. Isso. Igatu, na Bahia, tá? É um local onde tem muita aparição. Não é um local bonito nem de fácil acesso, mas ali onde tinha a Tietê lá. O Quilombo. O Quilombo, onde fica em Valença, aqui no Rio de Janeiro. Qual é o nome do lugar? A Serra da Beleza. Serra da Beleza também é incrível. A Serra da Beleza, cara, vai lá que você... Eu nunca vi nada, vai lá que você vê. É demais, ali é demais. A Ilha de Colares, no Pará. Nossa Senhora. Tá? Você tem aonde mais? Araruama, a Lagoa de Araruama, tem relato de aparições. Não é constante, mas tem relatos de aparições. Mas hoje... A Pedra da Gávea. Hoje, Xande, se você for no mar agora à noite, você vai ver. Sim. Eu próprio tenho filmagem disso, você já viu, lá em Maricá, em Ponta Negra. Tem uma base subterrânea, já que a gente está falando disso. Eu conheço uma pessoa que tem contato, e essa base, isso aconteceu em 1973, para tu ver. A pessoa está viva. E a pessoa, ela teve um acesso aonde foi dado para essa pessoa um código, para que você tenha acesso a esse local em Ponta Negra, lá em Maricá. Eu sou doido para pegar esse código com essa pessoa, mas a pessoa já disse na minha cara, para você eu não dou. Porque não tu vai lá. Se me der, ele sabe que eu vou. Ele sabe que eu vou. Mas pode dar ruim, pode dar bom, não importa. Então, como ele me conhece, para você eu não dou. Então você vê na forma do cara falar, para você eu não dou, que ele não tá de invenção. E a pessoa aqui é uma pessoa bem séria. Eu não vou dar o nome dele aqui, é outro que eu não vou dar o nome dele aqui. Assim como tem aquele que mergulha, é outro que eu também vou evitar expor, mas ele tem esse acesso e ele não me passa. E eu falei, você já teve lá? Aí ele falou, eu tive uma vez ou duas, mas eu não usei o código, eu só estive. Olhei, realmente é uma parte bem diferenciada, a energia é diferenciada e é algo que tem a ver com o tema, que é algo subterrâneo. Ali. Então, locais de contato no Brasil tem diversos. Tem Quixadá, no Ceará, é bom não esquecer, Colares, no Pará, Igatu, na Bahia, Chapada Diamantina, eu falei Pedra da Gávea, olha quanto
Só de Brasil. Só de Brasil. Só de Brasil, porque no estrangeiro eu conheço pouco. Um local que possa ter um contato, onde tem aparição, eu conheço pouco. A nível de Brasil fica um pouco mais fácil. Explica para eles que Colares foi onde houve a Operação Prato. A Operação Prato, que aconteceu na década de 70, tá? Que foi muito intensa. Né? Existe uma entrevista do comandante IAG Holanda que ele deu na época para o Petit e para o Jevaé. Vocês podem procurar na internet. O History Channel fez um trabalho muito detalhado sobre Colares. Tem aqui no YouTube também. Tem. Maravilhoso. Então, local de contato no Brasil tem diversos. Agora, você tem que buscar isso. Você tem que ir, ficar, passar dias ali, voltar. Não aconteceu nada na primeira, na segunda, tenta uma terceira, porque você também tem que buscar. Uhum. Não adianta a gente ficar daqui falando e um dia eu vou. Não. Se você tem essa vontade, você tem esse despertar, você tem essa curiosidade, que muitas vezes é a curiosidade de ver, eu estou te dando uns caminhos aonde essas aparições são mais fáceis. São mais comuns. Mais comum. Nesse período da transição, então, está muito comum. É difícil não ver. Foi que nem eu falei. Serra da Beleza, que nem desde exemplo. Eu nunca vi nada. Fica ali. Passa as 2, 3 madrugadas ali. Alguma coisa acontece. É local muito intenso, de energia muito intensa, onde realmente existem bases ditas por diversos ufólogos que falam, eles afirmam que tem. A localidade, a região tem. Todas essas que eu citei, tem locais que no subsolo tem alguma coisa. Os seres intraterrenos, os intramarinhos e os extraterrestres interagem entre si? Eles interagem sim, e é tecnológico. Não necessariamente um ser que está lá no espaço vai abrir uma cratera para que ele possa passar pela nave. Não é assim. A situação de troca, ela se dá através de uma coisa chamada corpo K. Tá? Em desdobramento. Existe um corpo programado, planejado para receber aquele ser. E essa troca ela não é constante, isso é uma coisa que tem que ser tudo programada, montada. É isso, gente. Mas como é que a gente sabe de uma coisa tão detalhada assim? Estudo. Aí é muito estudo, você tem que se aprofundar em diversos assuntos para você chegar, por exemplo, pesquisa na internet sobre o corpo K. Quem fala muito sobre isso é o Paulo Iannuzzi. Ele é muito bom. E ele já deu várias aulas explicativas sobre esse assunto na internet. Então, na internet, se você for buscar de forma filtrada, sabendo o que você está procurando, você encontra muita informação verídica. Não é gente doida dizendo... Não. Tem muita gente bacana que faz diversos vídeos explicativos, bem explicados, aonde a pessoa realmente ela ganha um entendimento sobre aquele determinado assunto, assim como é o corpo K, base intraterrena, base intramarinha, é tipo isso. Show. Fechou? Fechou, gente. Mais uma dica aí para vocês, pesquisem corpo K. Corpo K. Paulo Iannuzzi, de preferência com Paulo Iannuzzi, que ele é muito sério. Lá do Pilares de Hermes. Pilares de Hermes. Vou até trazer ele também. O Paulo é uma pessoa maravilhosa. Podia convidar ele para vir. Nossa, aquele cara, aquilo não é um ser humano, aquilo lá. Ele é maravilhoso também. Aquilo dali é uma biblioteca. E o Petit prometeu pra gente que veio, já tem quase um ano e ele tá enrolando. Mas Petit é gente boa, né? A gente vai cobrar. Mas ele tá enrolado com Marte. Eu sei que ele tá bem. Ele tá enrolado com Marte porque ele tá realmente indo a fundo. Ele tá trazendo cada descoberta. As palestras que ele dá são incríveis. Fantásticas. E tanto que tá enchendo pra caramba. É isso. Gente, um grande abraço pra vocês aí. Fiquem com Deus.